TVC, a TV do Correio da Manhã. Oi, gente, Rosina Diazi, desta semana, aproveitando que ainda estamos no mês da criança, vai tratar de um assunto muito importante para o bem-estar das nossas crianças e adolescentes. Mas antes, eu quero lembrar a você que a TVC, a TV do Correio da Manhã, tem transmissão para Nova Friburgo, Teresópolis, Três Rios, Paraíba do Sul e Pati de Alferes, além de Petrópolis. E se você não assina TV a cabo, não tem TV por assinatura, você pode acompanhar nas redes sociais, pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram e também pelo site da emissora TVC, a TV do Correio da Manhã. E o meu programa vai ao ar todo domingo às 5h30, às 5h30 da tarde, 17h30, com reprise às sextas-feiras, 10h30 da manhã. E você pode participar do Rosina Diazi entrando em contato comigo pelo WhatsApp DDD 24 992 95 0031. E antes de chamar a nossa convidada, porque eu vou conversar hoje, antes de trazer a parte de figura de linguagem, hoje eu vou tratar de metonímia para quem vai fazer o Enem, eu quero dar 2 recados importantes para nós, para todos nós. O primeiro é a campanha de vacinação para as crianças até 5 anos de idade. Isso não quer dizer que as outras vacinas não estejam disponíveis, mas este ano você não está vendo a propaganda do Zé Gotinha na TV por conta do período eleitoral. Mas nós temos que levar as nossas crianças para vacinar. Nós tivemos 2 anos de pandemia e a vacinação em todo o país e até no mundo ficou comprometida, só se falava em Covid. E isso fez com que doenças que não estavam aparecendo voltassem. Uma delas é a paralisia infantil. É uma doença que a criança vai se tornar paralítica. Pode dar um problema no desenvolvimento ósseo, ela ficar com um braço ou uma perna ou a coluna torta, ou uma perna menor do que a outra, ou ficar paralítica. Você não quer que seu filho perca a capacidade de movimento e passe a ficar numa cadeira de rodas ou numa cama, sem conseguir se mover. Leva para vacinar. E nessa campanha tem as outras vacinações relacionadas àquelas doenças que nós chamamos de doenças infantis, como sarampo, rubéola, coqueluche, cachumba. Temos que vacinar as nossas crianças. Vá a um posto de saúde, é gratuito, é de graça. Faça isso. E o segundo recado que eu não posso esquecer é que no próximo domingo nós teremos o segundo turno da eleição. É muito importante que todos nós brasileiros compareçamos às zonas eleitorais para exercer o nosso direito e obrigação de voto. Aqui eu não me preocupo se você vai escolher fulano ou beltrano, se você não gosta nem de um nem de outro. A preocupação é com o resultado da eleição. Você pode não gostar do resultado e não vai poder dizer, ai, que droga, isso e aquilo outro. Não, você não compareceu, você não exerceu o seu direito. Então, faça isso. Saia de casa, vá
votar, pegue sua carteira de identidade se você não sabe onde está o seu título, exerça o seu direito de cidadão, direito e dever, porque da nossa escolha depende o futuro do nosso país. Você escolhe. Aqui eu não vou torcer para um nem para outro. Eu quero apenas que você assuma uma escolha. Nada de voto em branco, voto nulo, ou ficar em casa e ir para a praia. Não, vamos votar. E agora eu vou chamar a nossa convidada, que tem um nome, um sobrenome difícil, que eu vou pedir para ela falar. Mas é uma advogada especializada nessas relações familiares. E o tema do nosso bate-papo é alienação parental. Thaís, seja muito bem-vinda, obrigada por ter aceitado o meu convite e vamos bater esse papo sobre alienação parental que muita gente não sabe o que é. Seja muito bem-vinda e fala seu nome, por favor. Olá a todos, olá Rosina, muito obrigada pelo convite. Espero contribuir um pouquinho trazendo informações e esclarecimentos sobre esse tema que é muito importante para as famílias, né? Então, para todos nós. E meu nome é Thaís Borzino e, como a Rosina falou, eu atuo na área de direitos das famílias. Então, Thaís, eu gostaria que você, primeiramente, explicasse para a nossa audiência o que é alienação parental. Bem, a alienação parental, ela tem esse nome um pouquinho difícil, né? Mas ela quer resumir um ato ou atos, né? Condutas frequentes de pais ou responsáveis por crianças e adolescentes que causem uma desqualificação ou falem mal do outro genitor ou genitora, ou que impeçam o convívio das crianças e adolescentes com outro genitor e com outras pessoas da família. Eu acredito que depois a gente vai poder dar uns exemplos, vai ficar bem mais fácil. Então, olha só, a alienação, quando a gente diz que alguém é alienado, quer dizer que a pessoa não cuida, não presta atenção, é relapso, é descuidado, é displicente, é negligente com as necessidades de alguém e até, às vezes, com a própria necessidade. O parental se refere aos parentes, por isso pai, mãe e responsáveis, que pode ser um avô, uma avó, um tio, tia, aquela pessoa que responde pela criança. Geralmente, pai e mãe. Então, isso pode acontecer por meio da mãe fazer isso ou o pai. E se a avó que cuida de uma criança ou de um jovem também pode cometer esse erro. Então, nós vamos trabalhar aqui a respeito dessa alienação parental. Quais são as formas, Thaís, da alienação parental? Porque eu falando assim, a pessoa, nossa, o que é isso? Por que não vai cuidar? Né? Coisa de louco? Não. O que pode, quais são as formas dessa negligência com as necessidades da criança? Então, a gente trazendo os exemplos, acredito que fica mais fácil. Muitas vezes as pessoas estão até cometendo esses atos, mas não identificam o que é a alienação. Então, a alienação é prevista numa lei, tá, de 2010, e a própria lei traz os atos exemplificativos do que pode ser alienação. O mais comum deles, que a gente vê muito, é o que a lei chama de desqualificação do outro genitor. É o que a gente chama de falar mal do outro genitor. Então, esse é o mais comum, que a gente vê muito no dia a dia, e que, se for de uma forma frequente, pode se caracterizar como alienação parental. Então, se a mãe, quando separa, todo dia, seu pai é isso, seu pai é aquilo outro, seu pai não sei o que, barará, desqualificando o pai,
ela está cometendo crime de alienação parental. Se o pai, quando pega a criança para fazer a visita semanal e começa a falar mal da mãe, chamando a mãe disso, daquilo outro, que não sei o quê, ele está fazendo isso. E às vezes isso acontece por parte dos avós. Vamos supor, a avó não estava de acordo com a separação, vamos dizer a avó paterna, e fica contra a mulher, a mãe da criança que pediu a separação. Aí começa a falar mal da mãe da criança para defender o filhinho dela que ficou, coitado, separado. Então isso também acontece, parentes falando mal para prejudicar a relação da criança com a mãe, e também acontece pelo lado da mãe, da avó materna, falando mal. Qualquer parente que todo dia ou toda vez que vê a criança fique, ou o adolescente, desqualificando, para usar o termo que a Thaís muito bem colocou aqui, eu só estou explicando o que ela falou, está cometendo crime de alienação parental. Aí vamos a uma outra questão. Quais as consequências da alienação para a criança? Certo. Como a Rosina apontou muito bem, é interessante ter em mente que outros parentes podem cometer esses atos, né? E outra conduta muito frequente, só para já pegar no gancho do que você perguntou, é a proibição ou dificultação da convivência com outro genitor, né? Geralmente tem esse acordo de visitação, ou de 15 em 15 dias, ou alguns outros dias semanais, isso. E há uma dificuldade do outro genitor conseguir estar com essa criança ou adolescente. Esse também é um ato muito frequente que a gente vê. E a questão da alienação parental, ela é muito importante, que não é uma punição para os pais ou para os outros familiares, mas sim uma preocupação com o bem-estar físico e especialmente mental dessas crianças e adolescentes. Por quê? Temos vários estudos que demonstram que essas condutas de alienação, elas podem ter por consequência várias questões psicológicas, né, da pessoa, da criança e do adolescente individualmente, bem como lá na frente, né? O que ela está explicando é que a criança pode até ser pequena, vai crescendo ouvindo isso, seu pai é isso, sua mãe é aquilo, essa briga. Quem mais sofre com isso é a criança e o adolescente. Porque a criança e o adolescente, eles desenvolvem um amor incondicional pelos dois. Pelo pai, pela mãe, pelo restante da família. E como lidar com uma família que está sempre falando mal ou desqualificando uma das partes? Eu não vou deixar de amar o meu pai porque minha mãe fala mal dele. Mas como que eu vou agir? Você está colocando a criança numa situação difícil demais. E se você evita que ela veja esse pai, ou essa mãe, ou essa avó, você está também esvaziando o sentido de família, destruindo vínculos. E isso, na fase adulta, pode gerar problemas emocionais e de relacionamentos sociais muito graves. Quem mais sofre e é destruído com a alienação parental, destruído emocionalmente, mentalmente também, como ela falou, é a criança. Daí a preocupação da justiça com isso. E aí eu vou trazer outra pergunta. A guarda compartilhada, ela funciona para reduzir essas possibilidades de alienação, ou ela pode agravar a alienação parental? Certo. É bom a gente sempre ter em mente que a guarda compartilhada é a divisão das responsabilidades entre os dois genitores, né? Não quer dizer que vai ser aquela divisão de tempo tão igual 50%, né?
uma semana com um, uma semana com outro. Isso é a guarda alternada. Mas a guarda compartilhada, geralmente, a criança fica na residência de um dos pais e o outro pode exercer o direito de visitação. Ou pegar na escola, isso, levar para a escolinha de futebol. Perfeito. A mãe leva para a escola, o pai vai buscar, leva para o futebol, almoça com a criança. Isso mesmo. Poder ter essa participação maior do outro genitor que a criança não reside no dia a dia. Porque o que foi percebendo no direito das famílias é que só o 15 em 15 dias é um período muito escasso para exercer essa convivência com o outro genitor, né? Então, assim, a guarda compartilhada, ela pode sim trazer o benefício de ter o outro genitor mais perto, então... participando do crescimento, do desenvolvimento, do dia a dia daquela criança, daquele adolescente. Isso mesmo. Permitindo o fortalecimento de vínculos afetivos. Isso mesmo. E aí, dessa forma, com esse fortalecimento, será que aí a criança e o adolescente vão questionar, né? Será que tudo que eu ouço é verdade? Porque, nossa, meu pai ou minha mãe, né, hoje em dia tem muitas mudanças, né, no direito das famílias. Uhum. Então, será que meu pai e minha mãe é tudo isso que falam, sendo que ele está comigo, né? Então, assim, você ter um tempo maior, sim, é muito benéfico e pode evitar ou reduzir bastante esses atos de alienação. Vou fazer uma pergunta que até não havia mostrado para você, mas me ocorreu agora. Uhum. Nós estamos sempre falando pai, mãe, avô, avó, tio, tia, mas é só como exemplo. Porque se eu tenho um casal homoafetivo, também pode ocorrer a alienação e a justiça, o direito de família, protege essa criança do mesmo jeito como se fosse uma relação papai e mamãe normal, como tradicional, digamos assim. Perfeito. Né? As relações homoafetivas que envolvem crianças, havendo separação, a justiça tem o mesmo cuidado. E aí você pode rapidamente comentar isso, porque a gente fica falando pai, mãe, e esquece que nos dias de hoje nós temos casais com crianças, mas que são relações homoafetivas. E elas têm os mesmos direitos legais do outro casal hétero, não é isso? Perfeito, é isso mesmo. Como você colocou, a gente acaba caindo no hábito, né, de pai e mãe. Mas hoje as famílias são plurais, né? Isso. O direito das famílias evolui muito mais rápido que a lei, até que as decisões dos tribunais. Então, assim, a proteção é para as crianças e os adolescentes. Então, em casos de casais homoafetivos que decidem por se separar e têm com eles crianças que estão, né, com a guarda deles, sendo adotadas ou não, mas que estejam sob sua guarda, que é o que a lei coloca, as crianças também terão essa proteção. Então, tanto a proteção da alienação parental, quanto a proteção até de outros direitos assegurados a todas as crianças e adolescentes. Por exemplo, o direito da pensão alimentícia, o direito da visitação com outro pai, né, ou com a outra mãe. Então, assim, todos os direitos se estendem, porque é sempre buscado o melhor interesse da criança e do adolescente. Então, o foco é preservar a criança. É sempre o cuidado com a criança, com esse desenvolvimento, que geralmente a gente fala criança, mas a maioria das separações ocorre quando as crianças ainda são pequenas. É verdade. Né? Geralmente não é quando o casal já está há anos e anos juntos, é quando as crianças são pequenas. Mas pode acontecer com os adolescentes, quando os filhos já são adolescentes. E aí quando a gente fala filhos, podem ser adotados ou biológicos, não há problema, porque a lei garante os direitos iguais para todos, não é isso? Thaís, me corrija, porque eu estou tentando traduzir o que você fala.
Claro, não, exatamente. A lei garante direitos iguais, né, para os casais heteroafetivos, homoafetivos e também para as crianças biológicas ou adotadas, né? É o que a gente fala, a adoção é o filho do coração. Então, a partir do momento que que o casal optou pela adoção e está com aquela criança, né, juridicamente eles têm a guarda da criança, né, e vai ser atendido todos os direitos ali das crianças, e a lei traz dos adolescentes também, por conta da lei entender que os adolescentes ainda são também pessoas vulneráveis, né? Então é interessante que a lei coloca crianças e adolescentes também, igual você falou, ter a mesma igualdade, né? Sempre o princípio dessa igualdade. Da segurança de um desenvolvimento saudável, porque tudo isso é visando a saúde mental, emocional, social, que às vezes o rompimento é social também, a gente sabe muito bem disso, e claro, e físico, porque se o emocional está comprometido, a criança pode ficar fragilizada a ponto de desenvolver doenças que a gente não gostaria que desenvolvesse. Thaís, eu quero que você deixe uma palavrinha final para a gente encerrar esse bloco e chamarmos o intervalo. Tá ótimo. Eu queria muito agradecer a Rosina por esse espaço, pelo bate-papo. Espero ter contribuído de alguma forma e deixar um contato. Deixar o contato e só o recado para as famílias, que a gente coloca muito no direito das famílias, né? Não existe ex-filho. Então, assim, o casal pode não ter dado certo como casal, né? Como um relacionamento entre adultos. Mas nunca esquecer que a gente não tem um ex-filho ou ex-filha. Eles são para sempre e precisam do nosso carinho e atenção, tá? O meu contato, estou no Instagram, nas redes sociais e no escritório Souza e Vasconcelos também nas redes sociais. Lá vocês podem nos encontrar. E a gente tem a divulgação do nosso trabalho lá no Instagram do escritório Souza e Vasconcelos. Repete seu nome e dá o telefone. Então tá bem, obrigada. O Instagram é Thaís Borzino e o telefone do escritório é o 2245-7364. Repete. 2245-7364. Bom, eu vou me despedir da Thaís e vou chamar o intervalo, mas fique comigo porque na volta nós vamos ver mais um pouquinho sobre figuras de linguagem. Até daqui a pouco. Cara, o que a gente tá fazendo, hein? Vamos falar um segundo sobre a gente? Sim, sobre violência contra a mulher, mas mais sobre a gente. Pensa nas mulheres que você conhece, nas mulheres próximas de você. Colegas de trabalho, vizinhas, amigas, as mulheres da tua família. Agora imagina que a cada 8 minutos, uma delas é estuprada. Duro de engolir, né? Mas é o que tá acontecendo no Brasil. Aqui, 7 em cada 10 mulheres já sofreram violência ou assédio no trabalho. E absolutamente todas as mulheres, inclusive as que você pensou, vão sofrer algum tipo de abuso pelo menos uma vez durante a vida. Pesado, né? Mas e aí? O que a gente tá fazendo? Vamos falar sobre a gente. Sobre o jeito que a gente trata as mulheres. Passa a vara, senta a rola, pega de jeito, Comer, meter, fuder. Aê, garanhão. Pegador, Comedor. Ensinam pra gente que a mulher é uma coisa a ser conquistada, um prêmio, e que você não deve aceitar um não como resposta. Ela não te dá bola, é porque tá se fazendo de difícil. É só pegar um drink que ela tá na tua, irmão. Manda ver. Ela tá pedindo. Só um beijo. Um beijinho, pô. não tem mulher que não dá, só tem homem que não sabe pegar. Vai lá, pega ela, mostra que é macho. É assustador quando a gente ouve isso fora de contexto, né? Agora imagina o quanto é assustador para elas.
Quantas vezes você já ouviu alguém falar assim? Seja na escola, seja no trabalho, seja na balada, até na sua própria casa. Tá errado. Então, vamos falar sobre a gente? Porque a gente pode mudar essa realidade. Não tem que ser desse jeito. A violência contra a mulher não é um problema da mulher. É um problema nosso. É problema meu. É problema meu. É um problema meu. 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 É um problema meu. A responsabilidade é nossa. Rosina de Azê, voltando para o nosso segundo bloco. Hoje eu comecei ao contrário. No primeiro bloco, eu recebi Thaís Borzino, uma advogada especializada em direito de família, que conversou comigo sobre alienação parental. Se você quer ouvir esse bate-papo, pega lá nas redes sociais ou assista a reprise. E agora, como eu prometi, eu vou falar sobre figuras de linguagem, para continuar esse assunto para quem está se preparando para o Enem. Quem Enem rimou, né? Vamos falar de rima qualquer dia desses. Bom, a figura de linguagem que eu trouxe hoje é metonímia. Você alguma vez já falou, eu amo ler Machado, e falou o nome do autor? Ou você convidou alguém para tomar uma Coca-Cola? Vamos ver em que casos de metonímia essas duas frases se enquadram. E o que é metonímia? Você já sabe, é quando eu uso uma palavra para expressar uma relação mais ampla, maior, de proximidade ou de posse e por aí afora. Não apenas nessa situação. Eu estabeleço uma relação entre a palavra usada e aquela que eu deveria, de fato, ter usado. Existe sempre uma relação. E aí eu vou começar com o primeiro tipo de metonímia, que é o efeito. Eu uso o efeito pela causa. Em vez de eu trabalhar a causa, eu me refiro ao efeito. E aí aparece aí, muitos jovens não respeitam mais os cabelos brancos. Cabelos brancos é o efeito do envelhecimento. Então, em vez de falar não respeitam mais os idosos, eu falei os cabelos brancos. Aí eu tenho também um outro tipo de metonímia. Tudo isso é metonímia. A parte pelo todo. Já tenho o meu próprio teto. Alguém compra teto? Não, eu usei a parte em vez de me referir ao todo, que seria a casa. E aí eu vou, por isso tem uma relação. Lembra que eu falei que existe uma relação entre elas? O autor pela obra. Aí está lá a frase do início. Eu amo ler Clarice e Machado. Eu não pego a pessoa de Clarice e nem pego um machado de rachar a lenha para ler. Clarice, eu me refiro à nossa escritora Clarice Lispector. Eu já li toda a obra dela. Ou Machado de Assis. Também já li toda a obra de Machado de Assis. E eu amo ler e reler. Não é só ler e botar de lado. Eu releio e escrevo e estudo sobre os dois. O concreto pelo abstrato. Gente, palavras abstratas, elas têm um sentido muito que transcende ao concreto. Aí eu trouxe a frase: a humanidade perdeu o juízo. A humanidade é abstrato, mas os seres humanos são seres concretos. Em vez de falar o ser humano perdeu o juízo, eu usei a abstração, a humanidade. Aí vamos lá. Eu vou usar, posso fazer o contrário também, a marca pelo produto. Quando eu chamei você para beber uma Coca-Cola, na verdade é para beber um refrigerante. E isso acontece, vamos beber uma Coca? Aí você chega lá, tem Fanta, tem Guaraná, tem Sprite, tem Schweppes.
e não bebe a Coca-Cola. Na verdade, eu teria que ter chamado você para beber um refrigerante. E as pessoas fazem isso com cerveja, com várias outras coisas. Eu posso usar o singular no lugar do plural. Aí eu tenho aí, na biblioteca, o aluno deve manter o silêncio. E é só um aluno? Não. Qualquer aluno e qualquer pessoa que entre em uma biblioteca deve manter o silêncio. Então, eu usei o singular para expressar o plural. O continente pelo conteúdo. João comeu 10 pratos. Ele pegou o prato onde a gente põe a comida e comeu o prato? Ou ele comeu a comida que foi colocada em 10 pratos, repetiu 10 vezes? Então, eu usei o continente, que é o lugar, em vez de me referir ao conteúdo, que seria a comida que estaria dentro do prato. Eu tenho a classe pelo indivíduo. Quanto mais o homem constrói, mais o homem destrói. A classe é a classe humana, né? São os seres humanos. Mas eu usei, em vez de falar as pessoas individualmente, eu usei a expressão de todos os homens, no sentido de humanidade e seres humanos, e não direcionado a qualquer gênero, por favor. E tem um instrumento pelo utilizador. Se eu falo, os computadores trabalharam a noite toda, isso significa que pessoas estavam ali trabalhando a noite toda. Então, quem utilizou o instrumento, porque o computador é apenas um instrumento. E aí, eu posso dizer que fulano é um bom garfo. A pessoa é garfo? Não. Ela come bem, come de tudo, é bom de boca. E várias vezes no dia a dia a gente usa a figura de linguagem metonímia. E na próxima semana eu trago outras figuras de linguagem que não tenham tantas divisões, tantas formas de expressão. Sejam mais simples e aí eu posso variar mais. E só para lembrar, vacine seu filho, leve seu filho para vacinar e compareça a uma zona eleitoral para exercer o seu direito de voto. Vote em quem você achar que deve, mas vote, não anule seu voto, porque depois você não terá como reclamar das escolhas que fizeram por você. Até semana que vem, e Rosina de Azer está aqui para atender e tirar as suas dúvidas. Até daqui a pouco, semana que vem. TVC, a TV do Correio da Manhã.